Começando mais um programa do Pode Sim da Inclusão, realização do Instituto Você Nunca Andará Sozinho, do fomento da Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência do Ministério dos Direitos Humanos, Cidadania do Governo Federal. Vou fazer a minha autodescrição. Eu me chamo Eliane Nuvem. Hoje eu estou com uma blusa branca, uso óculos, minha cor é parda. E estamos por aqui para falar de inclusão. Tem que falar com você, porque incluir é validar uma pessoa com deficiência. Então, hoje, o nosso programa, mas tá bom demais, Vamos falar sobre laudos da pessoa com deficiência, autista. Vamos falar sobre saúde, vamos falar sobre educação, vamos falar de BPC, LOAS, e vai ser com ele, mas é com ele, doutor Edilson Barbosa. Vamos falar um pouquinho, ele vai falar um pouquinho da trajetória dele, nós vamos conhecer ele, para depois a gente começar a falar sobre todos esses direitos da pessoa com deficiência. E é com ele, o presidente do MOAB, doutor Edilson Barbosa. Olá a todos, eu vou me autodescrever, eu sou um homem de cabelo ainda preto, sou pardo, estou de óculos, estou aqui no estúdio, bem iluminado, com a nossa Eliane Nuvem, e de terno azul, a gravata é roxa e a camisa é azul clara. E estou aqui com o maior prazer para falar sobre direito dos autistas e também direito da pessoa com deficiência. É um prazer estar aqui, Eliane. Doutor Edilson, mas fala aí, você é um pai com os filhos autistas, descobriu o laudo rápido aos 4, 5 anos ou foi tardio? Olha só, o autismo chegou na nossa vida sem pedir para entrar. E é assim nas famílias. De repente, estava lá o autismo dentro da nossa casa. Nós não sabíamos nada sobre o autismo, nada. Nunca ninguém da família, ninguém na escola, ninguém na rua, ninguém no trabalho tinha alguém autista. E a gente foi descobrir com o passar do tempo. O Vinícius, hoje com 20 anos, estudante de Direito, com tantas intervenções, ele conseguiu se estabilizar e ser um adolescente e agora um adulto funcional. E a Ana Clara, ela é uma menina, 16 anos, e ela é aquilo que a gente tem no autismo. A menina mascara, a mulher consegue mascarar. Nós só conseguimos descobrir o autismo da Ana Clara agora aos 14 anos mais ou menos. E olha, Eliane, 2 anos e meio para sair esse laudo. Ela estava fazendo outro tratamento e acabou a gente tendo acesso. Isso mostra que realmente as meninas, a mulher, ela consegue realmente mascarar o autismo. Mas nós estamos lá com 2 jovens, 2 adolescentes, agora adulto, né? Passou dos 18 anos, e é autista. O Vinícius foi lá atrás. Para vocês terem uma ideia, quando ele fez o aniversário de 1 ano, aí chamamos a família e tal, aquela diversão toda, e ao final nós fomos internar o Vinícius. Nós não sabíamos que ele tinha essa dificuldade com barulho, com muitas pessoas, e com o tempo nós fomos analisar o que era aquilo. E ele foi diagnosticado em torno de 4, 5 anos, com autismo. E aí começou a batalha, e não é fácil, e até hoje. Eu digo o seguinte, a mãe principalmente, eu peço, e nós pedimos, o MOAB pede, principalmente o nosso presidente de honra, o Fernando, Esteve aqui já. Esteve aqui, né? Uhum. Ouçam as mães. As mães são essas guerreiras, essas pessoas que nunca deixam o filho de lado. E na maioria das vezes, infelizmente, nós passamos agora o Dia dos Pais, e infelizmente não são todos que ficam. Nós estamos até com um projeto, um programa, pai é aquele que fica.
não precisa estar... se ele separou da mãe, não precisa ele também abandonar o filho ou a filha. Ele tem que estar presente. Então, a gente pede para que esses pais acompanhem, que eles sejam próximos. Não precisa de tanta briga para ter, pelo menos, os alimentos, né? Então, essa questão do autismo, quando chega na família, acaba atingindo a todos. E a gente pede para vocês conhecerem. Nós não conhecíamos Eliane. Olha só, a gente foi, minha esposa, né, a Juliana, ela foi na internet, porque hoje a internet divulga tudo, né? É um local de conhecimento. E ela colocou autismo. E, de repente, apareceu Moab. E ela falou assim, isso foi 2005, 2006. Uhum. E, de repente, tinha um desabafo autista na Asa Norte, aqui no Distrito Federal. E nós fomos, aí é onde a gente começou nessa vida do autismo. Aí, com as outras mães, com os outros pais, com as outras famílias, nós fomos conhecendo o autismo. E hoje estou aqui como o diretor-presidente do Moab. Moab, desde 2005, existe. O Fernando Cota é o nosso presidente de honra. Fizemos maioridade, né? Já estamos com 19 anos. Estamos em todas as regiões brasileiras, nas 5 regiões. Nós temos coordenadores e coordenadoras, e você é uma delas, em Samambaia. Samambaia. E o objetivo e acho que a gente está conseguindo, é colocar o autismo em evidência. É colocar o autismo para que as pessoas respeitem, para que as famílias entendam, para que os gestores municipais, estaduais e federal tenham em mente que políticas públicas para os autistas não só para atender o autismo, é para atender a família, é para atender a sociedade e é para atender também aqueles profissionais que lidam com essas pessoas. Porque o autismo, o nome já diz, espectro. Cada um é cada um com a sua diversidade, Justamente. com a sua dificuldade, e se nós entendermos, nós vamos dar qualidade de vida. E esse é o objetivo do Moab, e certamente é do Instituto Você Nunca Dará Sozinho, e de tantos que nós temos aqui no DF e no Brasil afora, em defesa dos autistas e das famílias. É verdade, Edilson. Nós sabemos que quanto mais a gente identificar mais cedo a criança com autismo, melhor a qualidade de vida também dessa criança, né? Porque tem todos os seus direitos, né? E um desses direitos é BPC. Não é verdade, doutor Edilson? Explica aí para as pessoas como é que é o direito, como percorrer. Fala aí para mim, porque o doutor Edilson é um advogado, né? Então, tudo acaba indo para o advogado para orientar, para que as pessoas não se percam na informação, porque nós acreditamos e lutamos por superação, não é verdade? Porque o autismo não é uma sentença. O autismo pode sim estudar, fazer faculdade, casar e ter uma vida tranquila. Logicamente que dentro das suas limitações, mas as pessoas são igual um pouso. Tem umas pessoas que pousam mais rápido, mas o autismo não é uma sentença, não é verdade? É verdade. Você falou bem, um dos direitos do autista é o BPC, que é o benefício de prestação continuada do INSS. É um benefício que não precisa de você contribuir com o INSS, por isso até que não tem o 13º, né? O BPC é uma proteção para 2 tipos, a gente fala duas classes, 2 tipos de brasileiros e brasileiras. Primeiro, a pessoa tem que ter 65 anos, não importa se é homem ou mulher. A pessoa é idosa, apesar do estatuto da pessoa idosa, da lei do idoso, da pessoa idosa, dizer que idoso ou idosa é a partir de 60 anos. Mas, para ter acesso ao BPC, é a partir de 65. Muita gente confunde. A segundo tipo de pessoas, ou classificação de pessoas, é pessoas com deficiência. Então, ou você é idoso ou idosa, ou você é uma pessoa com deficiência para ter acesso ao BPC. E o BPC, quem está nos ouvindo, procure lá, LOAS, por isso que fala BPC LOAS. LOAS é uma lei, e aí, no artigo 20, vai dizer os critérios para você ter acesso. Desde 2012, Eliane, o autista é considerado uma pessoa com deficiência.
É a Lei 12.764, de 2012, uma lei pequena, viu, gente? Vocês escrevam aí, olha, 12.764, 2012, Lei Berenice Piana, carinhosamente chamada. Por que Berenice Piana? Porque ela veio aqui com várias mães, vários pais, lutar para aprovar uma lei de reconhecer o autista no Brasil. Então, nós temos pouco tempo que essa lei foi aprovada. E é difícil aprovar uma lei, né? Nós somos bicameral, Câmara, Senado. E passa nas comissões, passa nos plenários, depois ainda tem a sanção presidencial. E Berenice Piana se simbolizou. Ela é uma mãe lá de Itaboraí, e a gente conhece, Rio de Janeiro, né? E a gente conhece como Lei Berenice Piana. Essa lei tem 8 artigos que mudou a vida dos autistas. Uma delas é considerar o autista como pessoa com deficiência, que a gente chama PCD. E aí, o autista tem direito a pleitear o BPC. Por quê? Ou é idoso ou idosa, ou é uma pessoa com deficiência. Então, você que tem o laudo de autista, você que é autista, pode ser criança, pode ser adolescente, adulto ou idoso, né? Sempre será autista. Se você tiver aí aonde muitos saem e muitos não entendem, porque não consegue, e aí procura o judiciário, procura o advogado, a defensoria pública. Deve ser defensoria pública da União, porque como é o INSS, não vale a defensoria pública do DF ou do seu estado. Então, qual é o problema dessa lei? Que muitos autistas, muitas famílias saem. É a renda per capita. Isso é importantíssimo, isso é importantíssimo. Se liga aí que isso é importantíssimo. A renda per capita, ela é 1/4 do salário mínimo. Veja bem, esse benefício é para o autista, mas a renda é da família. É como o Estado, nós, sociedade, estamos dando uma mão, ajudando aquela família que tem uma pessoa com deficiência ou que tem um idoso ou uma idosa e tem dificuldade financeira. Por isso é a renda da família. Então, muita gente reclama que não tem acesso, porque o BPC é para o meu filho, mas eu trabalhando ele não tem acesso. É devido a essa questão da lei, que é a renda da família. O que é a família para a lei? São todos os membros, inclui a mãe e o pai, se tiver o avô, a tia, o primo, todo mundo da família. Como é que você vai provar a renda per capita? É de um nome que muita gente tem dificuldade aqui no Distrito Federal. É de ir ao CRAS e fazer o cadastro único. Não é só aqui no DF, nós temos vários relatos, que o Moab está em todo o Brasil, a dificuldade de fazer o seu cadastro único. Ali você vai ter, em média, de meia hora a 40 minutos sentado na frente de um servidor ou servidora fazendo o seu cadastro único. Lá você vai dizer o seu nome, você vai mostrar o laudo que é autista, que aí entra como PCD, você vai dizer quem são os membros da família e quanto ganha cada um. Aí é onde vem a renda per capita. Então, é ali que você vai dar início ao seu pedido de BPC. Teve o cadastro único? Você vai ligar no 135 ou ir numa agência do INSS e solicitar o seu BPC. Aí você vai ter o sim ou não através de 3 critérios principais. Essa renda per capita, vai ter avaliação social e vai ter avaliação dos peritos do INSS. Com isso, ao final, ou você vai ter aprovado ou não. Se não tiver aprovado, aí é onde entra o judiciário. Você nunca entra direto, Eliane, na justiça pedindo INSS. Você tem que ter uma negatória do ente, que é o INSS. Com isso, aí pode. Agora, a lei mudou. É possível você provar também, Eliane, e todos que estão nos ouvindo, a renda de meio salário mínimo. É possível. Desde que, aí tem os critérios lá. Se essa pessoa autista, ou esse PCD, ou essa pessoa idosa, ela usar fralda, medicamentos, consultas, você precisa de ter terapias. Juntando isso tudo, aí você coloca nesse pedido para que a renda mude de 1/4 para meio salário mínimo. Vírgula de novo. Essas fraldas, esses remédios, essas terapias não podem ser oferecidas pelo poder público.
Então, aonde também tem muita gente que acaba não entrando. Então, o BPC precisa de um técnico, precisa de alguém experiente para que você possa lhe auxiliar. E o Moab faz isso. Nos nossos grupos, diariamente. Eu estava ali agora respondendo 2 mães sobre o BPC. É incrível isso. E aí a gente dando essas orientações, o passo a passo para você chegar lá. Então, esse é o BPC. Não precisa de ser diferente de aposentadoria. Tem gente que fala, as duas, por incrível que pareça, as duas falaram, eu quero aposentar meu filho que é autista. Não é aposentadoria. Aposentadoria você tem que ter 2 critérios. Primeiro, você tem que contribuir e segundo, a idade. E o BPC não precisa. Não precisa de ter contribuído e nem da idade. Até uma criança, que são os casos da maioria, elas recebem com 3, 5 anos e a mãe que é responsável é o pai financeiro por aquilo. Então, precisa de desmistificar o BPC e conhecer para você ter acesso. Pois é, doutor Gilson, o nosso público sempre fala sobre o autismo severo, né, doutor Gilson? E você sabe que esse público tem uma dificuldade, né, para até mesmo porque eles não conseguem trabalhar. Na verdade, então ainda faltam ainda muitas políticas públicas para esse setor, É, né? que nós chamamos de autista nível 3 de suporte. Uhum. Nível 1 de suporte, nível 2 de suporte e nível 3 de suporte. Essa palavra suporte é importantíssima, essa mudança veio até ajudar, porque quem é o suporte? É a mãe, É a família, é a inicialmente, e família. a família, é a rede de suporte, né? É a rede de apoio. Então, realmente, Eliane, o autista nível 3 de suporte tem mais dificuldades. Na maioria não verbal, na maioria não consegue ir ao banheiro, fazer as necessidades, Justamente. às vezes não consegue nem comer, pegar esse copo. Olha, vou fazer aqui, gente, ó. Levar um copo à boca e tomar. Às vezes ela não consegue ou ele não consegue. Ou mesmo sair de casa, comprar alguma coisa. Vai ali na padaria, compra um refrigerante. Vai ali, compra... Tem autistas nível 3 de suporte que depende realmente dessa pessoa. Mas isso não é o motivo, viu, Eliane? O motivo para ter o BPC principal é a renda da família. São todos os critérios. O primeiro é ser PCD, que é por causa da lei de 2012. Aí esbarra nesse critério da família, da renda per capita. Então, a gente conhece várias famílias que têm 1, 2 autistas nível 3 de suporte, mas o pai ou a mãe tem um emprego que ganha um salário acima de 1/4 quando vai fazer a renda per capita. Então, pode ser nível 1, nível 2, nível 3 ou qualquer tipo de pessoa com deficiência, mas pode esbarrar no critério da renda per capita. Então, por isso que muita gente diz, olha, apesar do meu filho ou minha filha não ter condições de trabalhar, não recebe o BPC, por causa desse critério da renda per capita. E mesmo assim é difícil. Gente, vocês sabem que eu também tenho um filho autista, né? Suporte 2 e para algumas habilidades, suporte 1, mas é autismo, né? É autismo, né, doutor Edilson? Quando a gente fala de suporte 1, 2, 3, é igual eu falo, né? Todos nós somos diferentes, não é verdade? Como o autismo também, cada autista é diferente um do outro, né? Não tem as mesmas habilidades que um tem, outros não têm, mas todos têm ganho, né, doutor Edilson, com as terapias, que é importantíssimo as terapias, sabe? Porque eu costumo dizer que quanto mais você motiva, mais aprende, né? O Lucas, o meu filho de 16 anos, ele é todo funcional. Viu, doutor Edilson? Eu não nos primeiros séries dele, 16 anos atrás, não se falava muito do autismo. Hoje se fala muito do autismo, né? O autismo bate hoje na porta. Hoje todo mundo já sabe bem o que é autismo. E antigamente não se tinha isso. Então vocês sabem também que eu sou uma psicopedagoga. Por quê? Porque eu tive que aprender a estudar para me lidar com meu filho.
Porque 16 anos atrás, como eu já tinha falado, era muito difícil de falar sobre o autismo. Não tinha esse suporte que hoje, mesmo engatilhando, se tem. Não é verdade? Principalmente nas escolas. 16 anos atrás tinha educador, mas você sabia que era para várias crianças, né? Não era especificável. Então, Lucas não ficava dentro de sala de aula, porque ele não aguentava o barulho, a incomodação, né? Então, o Lucas teve muitos desafios. Hoje, o Lucas está com 16 anos. Eu resolvi que ele fosse funcional, não me apeguei na alfabetização nos inícios. Por quê? Porque ele não se organizava para sentar, ele totalmente era dependente de mim. Então eu peguei, coloquei ele funcional. Hoje o Lucas escova o dente dele, ele se arruma, ele se organiza sozinho. E agora ele sentiu essa vontade de ser alfabetizado. Então, muitas pessoas falam: olha, mas ele é inteligente. Ele é inteligente. Mas como nós sabemos que o suporte 3, que quando o Lucas foi diagnosticado há 16 anos atrás, que praticamente ele tinha 3 anos, né? Então foi 13 anos. Então não tinha tanto suporte como tem hoje, não é verdade? Tem uma É. rede de apoio, tem instituições que apoiam, principalmente o Instituto Você Nunca Andará Sozinho, Anjos Azul, lá em Brarlândia, né, doutor Edilson? Tem É. várias instituições que segura nas mãos desses autistas do Distrito Federal. E, doutor Edilson, a gente sabe dessa importância dessa rede, né, doutor Edilson? Porque tem que cuidar dessas mães também, que cuidam das pessoas com deficiência, porque eu costumo dizer que todos os dias é um dia, todos os dias é um desafio, né? E que você não desista, não desista, porque o seu filho depende totalmente de você. Então, a caminhada para percorrer pode ser difícil, mas com essa rede de apoio, né, doutor Edilson, É. do Moab, de várias instituições, vai ficando mais leve, né? Porque a gente vai dividindo as histórias de um, de outro, e aí a gente vai se juntando e vai resolvendo todas as situações, não é isso, doutor Edilson? E aí a gente pede para os cuidadores, né? Aqueles que são suporte, basicamente, na maioria das mães, e na maioria mães solos, já está na hora, viu, Eliane? É agosto que você, que tem filho autista, já acompanhe na escola os estudos de caso. Porque esses estudos de caso é que vai dizer que em 2025, aonde ele vai estar. Qual foi a progressão que ele está tendo esse ano letivo? E mais, se ele vai precisar do monitor, da monitora, e a gente chama também educador social voluntário, né? Outro profissional que acompanha. Então está na hora, não é no dia de começar a aula. Para você que tem filho autista, filha autista, ou qualquer tipo de deficiência, você tem que ir agora, cobrar da regional de ensino, da escola, para que no ano que vem, no primeiro dia de aula, já tenha lá ele na turma correta, com os professores e professoras corretas, com os apoios. O educador tem uns que, igual você falou, que precisa de 1 para 1. Nós temos um autista com uma professora. Nós temos uma professora com 2 autistas. E nós temos autistas na sala inclusa, que é reduzida essa sala. Agora, para ser reduzida, para ter isso tudo, aqui atrás você já tem que procurar os estudos de caso. Se não tiver, já cobrar da escola. Quando será o estudo de caso do meu filho? Como será no ano que vem? Ele está indo bem? Porque nós defendemos uma coisa, Eliane, que está em discussão no Conselho Nacional de Educação, que é o parecer 50. Nós apoiamos, porque lá fala de um instrumento importante, e eu sou servidor da educação. Eu estou hoje numa escola que é a Escola Amiga dos Autistas, Escola Classe 6. E nós vemos que o PEI, que é o Plano de Educacional Individual, é importantíssimo para o autista. É ele que vai dizer como será o atendimento desse aluno e dessa aluna do decorrer do ano. E esse PEI ele é montado com a professora regente, com os terapeutas e com a família. Com esse PEI, a família vai entrar, vai participar.
É importantíssimo, porque o aluno ou aluna, e eu falo, nós do Moab defendemos que não é só a criança, não. Não é na creche já começa. Depois no ensino fundamental, no ensino médio, na faculdade. Nosso filho mesmo tem as suas adaptações. Então, mas para isso, quem é suporte tem que entender da lei, tem que entender do direito e tem que ser uma pessoa que possa conhecer a diretora, a professora, a equipe pedagógica, quem é a pessoa que cuida dessa parte dentro da escola, na regional de ensino, nós temos que saber. Então, a gente conclama, você que está nos ouvindo, olha, já procure agora, nós estamos em agosto, setembro, o estudo de caso do seu filho. Como será ele ou ela em 2025? Então, isso é necessário para ter um bom atendimento. Muitas coisas chegam, Eliane, e agora, nós estamos em agosto, nós tivemos uma reclamação agora de Santa Maria aqui no DF. O aluno não está sendo atendido conforme as necessidades dele. E nós fomos até a regional de ensino e acabamos de receber aqui uma mensagem de agradecimento do pai e da mãe, que conseguiram incluir esse aluno. Isso é importante. É importante. Então, as pessoas têm que conhecer os direitos, saber como cobrar. Vou dar um exemplo, olha, se o seu filho necessita do monitor, a gente chama monitor aqui em Brasília, Eliane, porque é o nome, porque na lei, aí vocês lembram da lei 12.764/2012? No artigo 7º, vocês vão saber, olha, não pode negar vaga para aluno autista no Brasil, nem escola pública, nem privada. E mais, se houver a negatória, o diretor ou a diretora, ela pode pagar multa de 2 a 20 salários mínimos. Chega a 20 salários mínimos deve dar uns 10 mil, né, reais. Não, mais, 20 mil reais. Mais ou menos. E se for reincidente, demissão. É claro, respondendo lá o processo administrativo. Mas isso só vai acontecer se você mãe, se você pai, se você autista conhecer a lei. Senão vai sempre negar e fica por isso mesmo. Então, não pode negar plano de saúde. Se negar entrar no plano de saúde, é crime. Não pode o Estado não oferecer a medicação. Você sabia que está na lei lá? Vocês vão ler, viu, pessoal? Artigo 3º. Você tem direito ao diagnóstico precoce, às terapias e os medicamentos, gratuitamente. Agora, essa lei só pega se todos nós conhecermos. Se não conhecermos, nós não vamos saber cobrar. E como é que cobra, Eliane? Em alguns municípios ou estados, muda o nome de monitor, porque lá fala do acompanhante especializado. É o que o autista tem direito na turma para auxiliar a professora regente. A pessoa, 15 meninos, e o autista vai e se desregula, a professora não vai deixar todos os 14 e com ele cuidar. Aí é onde entra o monitor, onde entra o educador social. Agora, precisa de ser para ele só? Às vezes sim. Tem monitor que é só para um autista. Agora, tem autistas que não. É um monitor com vários. Mas isso através do estudo de caso. Por isso que tem que conhecer, cobrar, porque tudo dá certo, Eliane. Quando todo mundo aceita, inclui, quando as pessoas conhecem, os amiguinhos lá na sala de aula ajudam esse autista. Com certeza. É muito bonito certeza. quando tem essa inclusão. Mas para isso, lá atrás tem que fazer essa parte. Se não tem, tudo por escrito, pessoal. Não é nada brigando, nem falando, nem botando na internet e chamando a imprensa. A imprensa é bom, mas quando não deu aquele direito seu. Primeiro você faz o quê? E lá no Moab a gente tem isso. Você vai fazer por escrito. É claro que primeiro o laudo, o relatório médico que aquele autista ou aquela pessoa com deficiência necessita do monitor. Aí você faz por escrito o pedido à diretora da escola. Anexo o laudo. Olha, meu filho, minha filha precisa do monitor. Aí você pega o recebido. Eles são servidores públicos ou dono de escola que tem o CNPJ. Aí se passou um tempo e não tem, aí você vai, faz o mesmo documento pedindo, anexa, e anexa o recebido da escola e vai na regional de ensino. Então os pais têm que fazer. Se não tem, aí você faz na Secretaria de Educação. Aí se não tem esses 3, aí você judicializa. Aí é onde entra a lei.
porque o Poder Legislativo elaborou a lei, com a nossa pressão, é claro, aprovou, tem direito. Se não dá esse direito, aí vem a mão forte do Poder Judiciário, para que o Poder Executivo faça o seu papel ou aquela instituição privada faça o seu papel, porque é a autorização do Estado de funcionar aquela escola. Então, é passo a passo. A lei vai pegar quando nós conhecermos a lei e quando nós sabermos executá-la. E quando há uma violação de direito, aí é onde entra isso aqui, ó, o fofoqueiro. Aí a gente coloca na internet que aquela escola, aquele local é violador, é violadora, e vamos procurar ou a Defensoria Pública, se você tiver pouca renda, de novo, né? Tem a questão da renda. Aí já é a Defensoria Pública do DF ou do estado onde você está, ou advogado privado, e você ajuiza. E tem também o MP, que é defensor da lei, que pode, de repente, fazer uma cobrança e tal, ou pode ajuizar quando são várias pessoas. Não vai ajuizar individual, mas se for toda a sociedade, todo o DF, as mães cobrando, os pais cobrando, aí nós vamos mudar. Mas para isso tem que conhecer. Gente, foi muito importante essa fala aí com o doutor Edilson, onde ele fala que tem que procurar a regional, né, de ensino da sua região administrativa. Então, você que é pai, mãe, vó, que é responsável pela criança, também tem que fazer o dever de casa. Não é verdade, doutor Não só Edilson? criança. Porque, o adolescente. realmente, não só da criança, Na do faculdade. adolescente, da pessoa com deficiência. Isso. Não é verdade? Porque, senão, como é que também eles vão saber? Não é verdade? Porque também tem muitos casos, né, doutor Edilson, que não tem laudo. Né? Porque tem muitas crianças que estão na rede que ainda falta o laudo. Olha, você falou uma coisa importante. Nós temos um apagão. Olha que quando a gente assumiu, Eliane, o Moab, eu fiz questão de visitar os estados. E a gente viajou aí conhecendo, e é a mesma coisa, Eliane. Nós estivemos no Rio Grande do Sul, nós estivemos lá no Nordeste, nós estivemos aqui no Sudeste. É a mesma coisa. Nós temos um apagão. E a gente compreendeu o seguinte: essa política pública do autismo, ela não pode ser municipal, ela não pode ser estadual, ela tem que ser uma política pública federal. Nós temos que ter um exército para ajudar e tirar do sofrimento. Se vocês souberem a palavra sofrimento, multiplica por 20. É o que é uma mãe que tem um filho dentro de casa e não tem o local para laudar ou para ter, depois do laudo, as suas terapias. Quem é SUS dependente no Brasil e é em Brasília está sofrendo. Eu fui agora numa UBS 9, no PSUL, fazer uma palestra. E lá estavam 17 mães. E olha que a estatística obedeceu. Dessas 17, só 3 tinha o esposo. Eram as outras mães solo. E dessas 17, nenhuma tinha laudo. Nenhuma tinha o laudo. O menino sofre porque não tem acesso ao BPC. O menino sofre porque vai estar na escola e não vai ter os atendimentos diferenciados. Sofre também que quando vai para uma terapia, uma consulta, não tem o passe livre, porque é direito do autista ter o passe livre. Aí tem que pagar a passagem. Quando consegue, é longe. Então, nós estamos num apagão. A nossa sugestão sempre foi, e sempre será, porque a gente já pesquisou isso. E nós visitamos também essas políticas públicas que estão dando certo, Eliane, que são centros de referência e de atendimento aos autistas. Nós precisamos dessa política pública. Berenice Piana brigou por isso lá atrás, e lá em Itaboraí, você sabia que tem famílias que vão morar lá por causa do atendimento? Tem famílias que saem do local e saem de Brasília para um local onde tenha centro de referência. E aí não importa o nome. Lá no Rio Grande do Sul é o Teacole. Tem lugares que é o centro de atendimento. Não importa o nome. Importa se a mãe ou a professora ou o pediatra. De repente, o pediatra que não é o profissional psiquiatra ou neuro, vai encaminhar. Qual é a porta de entrada?
A nossa secretária aqui, doutora Lucilene, ela falou que a porta de entrada é a UBS em Brasília. Só que as reclamações chegam, porque depois, quem é que lauda? Se é o neuro ou é o psiquiatra? Nós temos que ter uma saída para tirar essas mães do sofrimento e esses meninos. Justamente. E a saída, Eliane, para a gente são os centros de referência. Por quê? Porque nós visitamos um em Salvador, na Bahia, até tiramos foto, quem quiser conhecer, está lá no @MoabBrasil. Lá nós visitamos. E lá é um local onde as pessoas têm a porta de entrada. Então nós precisamos de ter a porta de entrada, como tem pessoas com Down aqui, que nasce com síndrome de Down, que tem o Chris Down, que já está fazendo 12 anos, né? É claro que tem alguns problemas, que tudo tem, e nas visitas que a gente fez tem também, mas precisa de ter algo que inicie. A política pública aqui no DF são os CER, Centro de Reabilitação. Para a gente não é a saída. Nós temos até 3 aqui, mas a fila é grande. Por quê? Porque é um centro de reabilitação. Na maioria das vezes, são aqueles idosos... Né? Taguatinga. Eu tive presente, eu visitei, viu, doutor Edilson? A gente sai com o coração bem apertadinho, viu, gente? Porque nós sabemos, assim, que todos nós que lutamos tanto por superação, que a gente corre para um lado, corre para o outro lado, com a criança autista, não é fácil, gente. Não é fácil. Não é fácil. E quando eu estive lá, eu tive a sensação de impotência. Sim. Sabe? Mas sabe por que a impotência? Porque é um centro de reabilitação. Se um idoso ou uma idosa cai e ela quebra um membro, ela vai se reabilitar. Acaba indo para o CER. É uma política federal, não é do GDF. É uma política federal e o governo federal insiste em replicar esse CER para atender o autismo. Nós já vimos que não funciona. Teria que ser os centros especializados, porque é muito complexo. O nome já diz. É um espectro. Nós temos aqui o COMP, que não dá conta também. O Adolescentro, que também não dá conta. Nós defendemos centros de referência. Mas a porta de entrada, Eliane, teria que ser a UBS. Essa política pública ela teria que ser em todo o Brasil. Por que não uma equipe dentro da UBS para acolher as mães desses meninos? Como tem uma equipe do idoso, não tem? Aqueles grupos de hipertensos, de diabéticos. De ginástica, das quadras. Por que não ter o 5º ou 4º, que é uma equipe de acolhimento do autismo? Para, às vezes, os terapeutas, aqueles profissionais, podem passar para a mãe ou para o pai também, dentro de casa, de ter os estímulos também. E precisa de ter os laudos. E aí a gente vem numa dificuldade, e nessas visitas nós vimos os profissionais médicos. Porque para laudar, na maioria das vezes, tem que ser o psiquiatra ou o neuro. Neuropediatra ou neuro. Só que nós não temos. Então, se os médicos da família pudessem laudar, se tivesse um programa nacional de qualificá-los para ele poder laudar, porque não é fácil laudar, você sabe. Sim. São vários e vários outros terapias, outros relatórios que precisam. Do fono, do TO, da psicóloga. Né? Da neuropsicóloga. Neuropsicóloga. Então é complexo, mas a gente precisa de quebrar essa, vamos dizer, desse profissional que vai laudar. Nós precisamos, porque toda a UBS no Brasil, essa é a ideia da UBS, de ter o médico de família. Esse médico de família poderia ser um daqueles que poderiam laudar também. E essa é uma discussão nacional. Está vendo como tudo remete ao federal? Então a gente precisa lá na Câmara, discutir com o Conselho Federal de Medicina, discutir com os psiquiatras. Nós fomos até, Eliane, em Caxias do Sul. Eu e meu casca de bala, que é o Vinícius. A gente foi fazer uma palestra lá e conhecer o Moab lá. Um prédio bonito e tudo, mas não tinha os profissionais. Olha só, aqui a gente luta para ter
o centro. Lá tem, mas não tem os profissionais. Aí é onde entra também as universidades, você concorda? Que é bem importante. Não é? Para Tudo é um formar, é um conjunto, né, doutor conjunto, é um Gilson? conjunto. Então, nós temos isso, nós precisamos de uma política federal. E se isso acontecer, e eu acho que vai acontecer cedo ou tarde, porque nessas experiências, Eliane, precisa do gestor ele aceitar essa política pública. Precisa do prefeito ou governador entender isso. Apesar de ter vereador, frente parlamentar, deputados, senadores, amigos dos autistas, mas se o dono da caneta não disser, olha, essa política pública é importante, aonde nós passamos, quando o prefeito se convenceu, quando o governador se convenceu, aí a gente teve uma política direcionada para acabar. Nós precisamos, Liliane, acabar com o sofrimento. E tem mães já se suicidando e matando filhos. E quando você vai ver a história, certamente foi essa carga, né? Rede de Essa apoio carga também, né, doutor e Gilson? precisa. Porque eu sempre falo que quando você tem um filho com deficiência, é bem complicado, né, doutor Gilson? Porque às vezes a gente faz o auto-julgamento, né? Mas nós sabemos também da dificuldade que por trás tem tudo isso, né? Porque falta ainda muito, mas muito mesmo, rede de apoio para essas mães, para os pais, para quem é responsável pela criança com deficiência, né? A gente fala muito do autismo porque a gente vive o autismo, né? Todos os dias é uma luta constante. Então, assim, eu costumo dizer que, principalmente no Instituto, você nunca andará sozinho, aonde atende ali 280 crianças. Então, ali a gente sabe que 80% daquelas mães são mães solo dentro do Instituto, sabe? Então, assim, já fica subcarregado, cuida de família, cuida de casa, cuida da criança, cuida das terapias. Então, assim, ela não tem esse momento dela também, né? Então, assim, ainda falta ainda muito, mas muito mesmo políticas públicas para esse setor mesmo, sabe? É. Porque quando a pessoa é deficiente, não é só a pessoa, né? A gente lidar também com a deficiência. Então, mentalmente, também não é fácil. Quem falar que é fácil, não é verdade, porque é difícil. E eu gostaria até de colocar, Eliane, nós do MOB fomos procurados por autistas adultos concursados. Eliane, é outro sofrimento. As chefias não entendem. Tem negatória de reconhecer como PCD. Vai fazer concurso e a banca, apesar de ter o laudo como autista, apesar da lei dizer que o autista é PCD, tem tido negatórias. Nós tivemos um relato, Eliane, de uma servidora de um tribunal bem conhecido, que ela ficava debaixo da mesa, ela tentando se regular e não demonstrar para os outros colegas que ela está em sofrimento. Muitas negatórias, o MOAB fez uma carta aberta. Eu quero que vocês depois, nós queremos, né, que vocês depois leiam essa carta aberta. Nós relatamos muitos fatos de autistas, que é, na maioria, nível 1 de suporte, sofrendo. Então, sofre quando criança, sofre quando adolescente, quando está na fase adulta, sofre também e tem seu emprego, tem seu salário todo mês, né, que é o servidor público, mas que não é entendido. Às vezes, Eliane, o teletrabalho tira a pessoa do sofrimento. Ela vai ter qualidade de vida. Tem até órgãos do MP federal e nos estados obrigando aquele autista, aquela autista, ter aposentadoria por invalidez. Isso não é inclusão. E nós do MOAB estamos atrás disso, fizemos uma carta aberta, pedimos uma audiência pública no Senado, porque essas pessoas têm que sair do sofrimento. Olha como é. Sofre quando criança, sem ter os laudos de suas terapias. Depois, na adolescência, que é difícil lá no ensino, parece que quando você vai para o ensino fundamental, acabou o autismo. Ah, não, acabou. O ensino médio acabou o autismo. Eu vivo isso, hein, doutor Gilson? Eu vivo isso, que o Lucas está no ensino médio e está sendo bem difícil esse ano, viu? Está sendo muito difícil. E ele também já começa a reconhecer que ele é diferente.
Aí você se compara ali com duas situações difíceis. Que ele sabe que ele é autista e ele sabe que ele é diferente. E as pessoas, na maioria, não entendem. Não entendem. Não são inclusivas. Não entendem. Então, nós precisamos disso. Inclusive, o governo, a Câmara Legislativa, a Câmara de Vereadores, a Câmara Federal, o Senado, e está de parabéns a Rádio Senado. Já está fazendo propagandas de inclusão. Como é isso aqui, olha? Olha só, quando alguém está com isso aqui no pescoço, ou o cordão de girassol, está te dando uma informação. Está dizendo, olha, eu, apesar de fisicamente não tenho nenhum tipo de deficiência, eu sou uma pessoa com deficiência. Agora, a minha deficiência é invisível. Então, quando você vê alguém com colar de girassol ou colar quebra-cabeça, que está na lei, viu, pessoal? Lá na lei que vocês vão ler, 12764/2012, parágrafo 1º, artigo 1º, parágrafo 3º, fala do cordão quebra-cabeça, que é o símbolo do autismo. Então, se alguém vê você, uma pessoa, criança, adulta, adolescente, com esse cordão, tenha consciência que ela tem algum tipo de dificuldade. O Inclua respeito também, respeito né? no ônibus, no metrô, no mercado, no shopping, no trânsito. E quero parabenizar a PRF, Amiga dos Autistas, que tem um programa, sempre presente, né, que conscientiza e qualifica os policiais para, numa abordagem nas estradas brasileiras, tiver um autista, faça o tratamento diferenciado. E aí a gente gostaria que a PM fizesse, a PM nos estados, a Polícia Civil, os bombeiros, os DERs, para saber ter a inclusão. Como tratar, e quando o autista pode estar lá como passageiro ou como motorista. O meu filho, o Vinícius, ele tirou a carteira. Ele está habilitado. Numa abordagem, vai ser diferente, gente. É diferente de uma pessoa típica. Então, a gente precisa dessa inclusão. E a PRF saiu na frente, né? Que legal, né? Saiu parabenizar o Fernando Cota, que é o nosso presidente de honra, que está lá, e que realmente trouxe na prática essa inclusão. Então, toda a sociedade precisa de conhecer. Conhecendo, certamente nós teremos a inclusão. Porque a gente sonha, né, Eliane, que o nosso filho, a minha filha, meu filho, seu filho, os filhos nossos, os autistas estejam onde eles quiserem. Agora, a sociedade sim, né? Precisa de entender e incluir, com as suas dificuldades, com as suas... às vezes precisa de ajuda, às vezes uma palavra. Se ele não te olhar, se ela não te olhar, ou se não te cumprimentar, é o jeito. Se o barulho está irritando, ela ficar desorganizado, diminua o barulho. Se tem muita gente, você venha para essa sala, por favor, que aqui você vai se estabilizar. Como em alguns aeroportos e o INSS. Estão colocando salas sensoriais para aquela pessoa autista, para aquela pessoa que tem algum tipo de deficiência, saia daquele momento de tensão e vá para um local mais calmo. Como é aqui em Brasília, a lei que proíbe o sinal sonoro. Tem uma lei que proíbe, tanto é que nas escolas tem que ser uma música, justamente para não ser gatilho para aquele aluno ou aquela aluna se desorganizar e depois ter que a mãe ou o pai ligar para ir buscar. Antigamente tinha muito isso, né? E com essa mudança na lei, proibindo o barulho, e tem a lei proibindo fogos de artifícios, né? Muita gente não entende. Eu falo isso na minha casa. Olha, todo dezembro a gente tinha e tem que ir para um lugar para que eles não tenham tanto barulho de fogos. Eles ficam eu sei bem o que é isso, Gilson. É bem difícil, é bem difícil. E eu que moro em apartamento, então quando é final de ano, olha, eu vou te falar uma coisa. É uma coisa, assim, bem difícil para o meu filho autista. Muito difícil. Chora demais, se desorganiza totalmente. Então, você que não sabe que foguetes incomoda tantos autistas, tenta respeitá-los, né? Porque eu acredito que a gente fica numa sociedade melhor quando a gente respeita o outro, né? Porque o respeito é acima de tudo, não é verdade?
E não é proibir fogos, é proibir com estampidos. Então, vocês podem soltar os fogos, né? Aquela coisa bonita que nós gostamos, né? Todo mundo acha legal, mas é o estampido. Tem um vídeo, Eliane, que mostra um autista tendo essa crise quando solta fogos. Eles ficam procurando aonde entrar. Tem deles que entra debaixo do sofá na sala, tem deles que vai para debaixo da cama, tem eles que ficam com a mão, começa a vomitar, porque você vai procurar algum lugar que tira daquele sofrimento. Então, nós, sociedade, precisamos entender. E só vamos entender quando a gente conhecer. Não é frescura, não é que não sabe criar, não é que a mãe não dá limite, que o pai não dá limite. É da pessoa. É o funcionamento. É como se você... Vamos dizer um exemplo? Quando você está com fome. Se você não almoça, daqui a um tempo, você vai começar a ficar com as vistas escuras. Você vai começar a suar. Aí você lembra, opa, eu não almocei. Você conseguiu controlar seu estômago? Falou assim, estômago, para aí, por favor. Não, você vai ficar com as vistas escuras e vai suar. Quando você se alimentar, parou. É a cabeça do autismo, pessoal. Se está no barulho, se você coloca ele num lugar que tem muita gente e ele tem hipersensibilidade, se alguma coisa foi gatilho, ele vai, é como se fosse soar e como se fosse ficar com a vista escura. Não consegue dominar, não consegue ter aquele domínio, ele vai desorganizar. Aí nada melhor do que alguém que conheça e que vai confortar quem está com ele. Não é assim no avião? Uhum. Primeiro, coloque a máscara em você, para depois você salvar o outro. Então, tem que ser assim na sociedade quando tiver algum autista com crise. Vê quem está com ele, acalme aquela pessoa e depois ajude. Que aí a gente terá uma sociedade igualitária, justa e teremos qualidade de vida. Gente, mas esse programa tá bom demais. Mas tá bom demais, tá pura inclusão. Tá ou não tá, doutor Gilson? Oxe, aqui só falamos disso. Só falamos de direito, né? Mas, gente, segue lá nas nossas redes sociais, pode fazer perguntas, que o doutor Edilson vai responder a todos, né? Ele é um advogado. E vamos lá falar das nossas leis, né? Igual a gente está aqui conversando nesse bate-papo tão interessante, tá, doutor Edilson? Mas tem muitas leis, não é verdade, doutor Edilson? É muitas leis. Tem muitas leis e você tem que conhecer. A principal que a gente fala do autismo é a 12764/2012, Lei Berenice Viana. 8 artigos apenas. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é uma lei federal de 2015, 127 artigos. Não são muitos não, viu? São poucos. Você tem que ler para conhecer. Nós temos a Constituição Federal, 250 artigos, desde 1988, que principalmente essa parte dos direitos é importante direitos sociais, né? É importante conhecer. Aí tem várias leis extravagantes, como nós falamos aqui. A lei que proíbe fogos, tem a lei do BPC, tem a lei da CIPTEA, que é a Carteira de Identificação da Pessoa com transtorno do espectro autista. Essa lei, ela é uma lei de 92, que foi incluso na lei de 2012. A gente chama de Lei Romeu Mignon, em homenagem ao filho do Marcos Mignon. Então, se você está nos ouvindo, Eliane, e você é autista, vá atrás da sua CIPTEA. É importante você andar com esse colar e a CIPTEA aqui, que é a Carteira de Identificação do Autista, tá? Porque isso mostra que você vai ter direito a atendimento prioritário em filas, que você mostra para a sociedade que você tem algum tipo de deficiência. A CIPTEA, ela é distribuída gratuitamente pelo ente municipal ou estadual responsável pela política pública para o autista. Aqui no DF é a Secretaria da Pessoa com Deficiência, que já está emitindo. E o MOAB, tantas entidades, cobrou do secretário, na época, o atual secretário, para que não fosse digital, fosse física. Porque as pessoas estavam tirando a xerox e, às vezes, emplastificando.
E hoje já vai ser distribuída física. Ela vai ser distribuída física, né, em PVC e com cordão. E isso facilita para a garantia de direito. O autista tem direito também ao passe livre, tanto nos ônibus quanto no metrô. E tem também o passe livre intermunicipal ou interestadual. Que aí quem emite do estadual e municipal, se for intermunicipal é o município, se for interestadual, o estado. E se for interestadual, aí já é a NTT que emite. Então, tudo tem as consequências e tem que saber onde ir atrás desse direito. Tem direito também à vaga de estacionamento. Não tem aquelas vagas que tem o cadeirante, que é essa símbolo ali, ó, do cadeirante? Ó. Aham. Se tiver uma placa de estacionamento para pessoa com deficiência, o autista tem direito. E algumas instituições fazem a vaga exclusiva do autismo, coloca lá o laço, bem legal. Aquela instituição ela é inclusiva. Aí nós do Moab, vocês colocam, olha, shopping tal, mercado tal, hospital tal é amiga dos autistas. Coloca lá a vaga que pode parar. Agora, para ter acesso a isso, tem formulário a ser preenchido. Isso é importante. Né? Você deve ir na página hoje do Detran, do Distrito Federal, baixar e ter a assinatura de um médico. Eu sempre falo, nós do Moab falamos, o autista e o médico são irmãos siameses. Todos os direitos precisam de uma assinatura de um médico. Isso aí. O único direito daqueles 127 artigos do Estatuto da Pessoa com Deficiência que não precisa ser médico do SUS, que precisa ser médico do SUS, é para ter o desconto para compra de carro zero. Nesse aí, o médico, olha só a dificuldade. Além de ter o laudo de autismo, ainda tem que ser médico do SUS, ainda tem que ter o CNPJ de onde esse médico atua. Fora isso, pessoal, todos os outros direitos pode ser médico da rede privada. Se você tem plano de saúde, você pode levar o formulário e o seu médico, psiquiatra ou neuro vai assinar. Mas para ter desconto do IPI, né, para compra do carro zero, tem que ser médico do SUS. Muita gente nos procura sobre isso. Eles acham que para ter acesso ao BPC, ao passe livre, ao estacionamento, tem que ser médico do SUS. Não, pode ser qualquer médico, só basta ter o CRM e ser da área, claro. Não dá para um ginecologista assinar um formulário. Justamente. Mas se ele tiver a especialidade, ele vai botar no carimbo e assim por diante. Mas precisa de ter o formulário. Todos vocês que estão nos ouvindo, vá ao site da NTT para ter desconto de 80% na passagem aérea, que o autista tem direito também. Tem que ser no site das companhias, tem o formulário, precisa do médico assinar também. Tudo precisa do médico. Tudo é o médico. Você já tem que ter um médico querido lá, porque tudo vai precisar do médico. É irmão siamês, como nós falamos. E para essa... Aí a gente coloca também que autista e escola é uma combinação bombástica. É uma combinação que você precisa de conhecer, de ir para dentro da escola, conhecer a equipe, porque senão, olha, Eliane, é o que mais a gente recebe de reclamações, de pedido de ajuda. São o autista na escola. Pode ser pública, pode ser privada, pode ser federal, pode ser universidade. Ainda é a combinação bombástica que a gente fala. Mas se você conhecer o direito, se você saber o passo a passo, você vai ajudar não só seu filho autista, você vai se ajudar como autista, sabendo o passo a passo. E aquelas profissionais que lidam com eles precisam de conhecer também, ir atrás, pesquisar, se qualificar, para que todos juntos possam levar aquilo que a gente sempre sonha, qualidade de vida, e que eles estejam onde eles queiram, mas que sejam respeitados. Estão vendo aí, né, gente? Então ficou bastante dicas, bem legal, mas bem legal, para que você possa procurar
todos os seus direitos, né? Que isso é muito importante para a vida da pessoa com deficiência. Mas, gente, o bate-papo tá interessante. Mas tá interessante. Será que chegou o fim? Será que chegou o fim? Fala aí, você quer mais uma perguntinha ou você já quer encerrar? Você quer encerrar ou não? Fala aí para mim. Segue nossas redes sociais, gente. Curte lá, Pode Sim da Inclusão. Porque para falar de inclusão, precisamos estar todos nós juntos. Porque incluir é validar uma pessoa com deficiência. Mas, doutor Edilson, muito obrigado pela sua presença. Foi um bate-papo top, mais top. Manda uma mensagem aí para os ouvintes que estão te assistindo, que te acompanha, porque o doutor Edilson faz um trabalho bem legal, mas bem legal e bem diferente no Distrito Federal e em todo o território, né? Porque para falar de inclusão tem que ter um advogado também, né, doutor Edilson? Porque se tem um médico, tem que ter um psicopedagogo, tem que ter um fono, tem que ter psicólogo, tem que ter uma neuropsicóloga, né? E eu vou até mandar um beijo lá para o pessoal do Instituto Você Nunca Andará Sozinho, que tem feito um trabalho bem legal para o nosso pessoal do terceiro setor, né? Então, doutor Edilson, muito obrigado pela sua presença, viu? Foi assim, foi de somar, né? Porque quando a gente está na luta da caminhada, é sempre bom juntar, não é verdade, É doutor verdade. Edilson? Quero agradecer a você, Eliane, aos ouvintes que vão não só assistir, mas vão também compartilhar para a gente disseminar conhecimento, inclusão, superação. E quero dizer, olha, leiam as leis, conheçam seus direitos, conheçam seus deveres também, saibam cobrar. E você que é mãe, não desista. Você que é pai, seja presente. E olha, pessoal, procure aí no seu município, na sua cidade, uma entidade que representa os autistas, que representa pessoas com deficiência, porque juntos a gente vai conseguir. Agora, sozinhos, somos fracos. Se for o Moab, beleza. @Moab Brasil. Se não for, tem o Instituto Você Nunca Andará Sozinho. @Você Nunca Andará Sozinho. Pronto, no Instagram. Tem em Braslândia, Anjos Azuis. Anjos Tem lá no Azuis. Gama, o Paz. O Paz. Tem a Abraci. Abraci. Tem a PAED. A PAED. Tem tantas entidades, não fiquem só, porque nós precisamos estar juntos. E nada melhor do que estarmos juntos com pessoas que pensam igual a gente, que sofrem junto e que dá a mão. Teve um dia, Eliane, que uma mãe queria um dentista porque o filho autista nível 3 de suporte. Aí veio várias sugestões de dentistas que atendem. Até eu copiei, né? Claro. Então, esse é o objetivo do Moab, do Instituto Você Nunca Andará Sozinho, é sempre estar juntos e dar as mãos e vamos juntos. Quem sabe em curto prazo não, mas médio ou longo prazo, nós vamos chegar numa sociedade justa. E é nós aqui que vamos fazer, às vezes botando uma areia, às vezes um tijolo, às vezes a parede inteira. Mas nós vamos construir uma sociedade igualitária, com certeza. É verdade. Então, muito obrigado pela parceria de estarmos juntos. Obrigada.